Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a este nosso último tema do último curso de mini curso de verão, o curso O Jovem em Vocação, localizando-nos já no fim do verão e já no fim desta etapa em que tivemos a dar este ciclo de mini cursos, começando pela meditação, passando pelo Tarot e a Cabala, passando pela educação gnóstica, educar para despertar, e por último com este tema mais direcionado ao desenvolvimento pessoal, que obviamente ele deve ser harmonioso também com o desenvolvimento íntimo e espiritual, e hoje com o tema Encontrar a Minha Vocação vamos realmente ver esse enfoque e essa harmonia que tem que haver entre estes dois polos, aspectos da nossa vida, e como a vocação serve de alicerce e de cimento para que estas duas áreas, o ser e o saber, se possam engranar e trabalhar em perfeita harmonia, cooperação e potencialização. Como dizíamos, estamos a acabar este ciclo de verão, já que durante o verão há muita dispersão de atenção, de energia, bom, a pessoa está de férias, outras pessoas não estão, outras estão que vêm, outras que vão. E então decidimos guardar esta energia, realmente repousar, descansar, ver novos ares, apanhar novos ares, para agora em setembro recomeçarmos com toda a força um novo curso de Gnosis que vamos iniciar entre o fim de setembro e início de outubro, tanto nas cidades do Porto como de Lisboa. Vamos começar novos ciclos de atividades onde vamos introduzir, vamos apresentar o que é psicologia gnóstica e o que é o curso de primeira câmara, que tem o propósito de começar pela psicologia e abraçar toda a teoria básica, as práticas essenciais para que uma pessoa possa decidir conscientemente se o gnosticismo, se a gnosis como esta, não só como um ensinamento, mas como essas realidades que vão começando a palpitar dentro do coração da pessoa, se é realmente aquilo que nós queremos. Ou seja, a pessoa que diga e sinta de coração: eu preciso de viver o máximo da expressão, da minha expressão espiritual natural, da minha natureza interior, da minha essência. Quero ser espontânea, quero ser uma pessoa natural, quero ser uma pessoa que vive de acordo à sua consciência, de acordo à ética que emana do meu próprio coração. Então, para essas pessoas, a Gnosis apresenta justamente. A Gnosis em si é esse conhecimento, e nós, como instituição, nós apresentamos muitos ensinamentos e apresentamos práticas, conceitos básicos para que possamos entender qual é o nosso real lugar no mundo e para que possamos despertar todas essas faculdades interiores. Estamos a atuar a nível nacional e internacional desta mesma maneira, brindando cursos de forma gratuita, e em particular o curso que vocês vão ver em todo lado, vão encontrar em todas as partes do mundo onde haja esta instituição, vão encontrar o curso de primeira câmara, que é aquele que nós estamos a apresentar, que estivemos a apresentar de forma online e queremos gradualmente voltar ao nosso formato presencial, que é bastante importante também de reaver essa dinâmica presencial, física. Ficam convidados desde já a inscrever-se. Aqui na descrição do vídeo vai aparecer, há um link que aparece para uma pré-inscrição, e agradecemos a todos os interessados que assim o façam, para que possam ser contactados em breve quando haja um novo início, uma nova abertura de primeiras câmaras. Também gostaríamos de convidar a todos a continuar a estudar-se a si próprio, a continuar a praticar ensinamentos que nos levem ao despertar da consciência, porque realmente se estivéssemos sozinhos no mundo seria muito difícil, seria muito mais difícil, porque já é difícil a pessoa querer
despertar a sua natureza interior, dizer eu agora vou ser mais natural, vou ser mais espontâneo, vou fazer realmente aquilo que a minha consciência me diz. No entanto, toda a pressão social, o mundo, a família, os amigos, levam-nos realmente ao contrário. Realmente nos empurram para nos afugentarmos, para nos afugentam do nosso próprio caminho interior. E o facto de que vocês estejam a seguir estes cursos, estejam a seguir estes ensinamentos, a nós, como colegas de caminho, por assim dizer, dá-nos também força. E vice-versa. E é por isso que aqui estamos nesta instituição. Todos os instrutores trabalhamos de forma gratuita e voluntária com o propósito de encontrar colegas de caminho. E que sabemos que, de alguma ou de outra maneira, obviamente não esperamos nenhuma retribuição, nem física, nem sequer uma retribuição emocional ou afetiva, mas só o facto de saber que há mais pessoas no mundo a viver estes ensinamentos, isso já é uma retribuição para nós. Então, vamos entrar no tema, o jovem e a vocação e, particularmente, encontrar a minha vocação. Já vimos como muitas vezes, já mencionámos isto, nós muitas vezes, e já apresentámos esse slide, mas muitas vezes nós nos encontramos fora de lugar. Nós temos certas faculdades, certas capacidades que ninguém aprecia. Por exemplo, uma pessoa que seja excelente nos aspectos mais físicos, uma pessoa com muita motricidade, tanto fina como grossa, ou seja, uma pessoa que é capaz de jogar, fazer desportos com muita destreza, ou capaz de fazer esculturas muito finas, com uma habilidade de motricidade muito fina. Pode, no entanto, ser muito desprezada e passar todo o ensino básico e secundário a sofrer as descargas e a desaprovação e a desilusão de professores, de pais, de família, que esperam que ele seja um excelente matemático, esperam que ele seja um excelente cientista, ou que pelo menos faça algum curso secundário, direito, contabilidade pelo menos, ou qualquer coisa, mas estuda na universidade, por favor. Enquanto que, se calhar, essa mesma pessoa pode ser um excelente escultor, ou um excelente canalizador, ou um excelente carpinteiro. Quantas profissões há que essa pessoa, nas quais a pessoa seria realmente feliz a realizar? No entanto, têm-no e fazem-no sofrer num lugar que não lhe pertence. E claro, as consequências disso são normalmente desagradáveis, são normalmente, em algum momento da nossa vida, essa pressão que nos é alheia ainda por cima. Essa pressão e todas as consequências de todas as decisões que nós vamos tomando, pouco a pouco, vão nos envolvendo numa circunstância tão complicada, tão complexa, que a pessoa já não pode sair, a pessoa enreda-se, a pessoa atrapalha-se com muitas coisas do mundo, porque de repente já pediu um empréstimo para uma casa, então já não pode soltar o emprego que tem, por mais que o odeie, mas vá, pelo menos deu. Já casou e já tem filhos, portanto também já não pode fazer o que bem lhe apetecer, porque tem que responder por aquelas crianças. E de repente surgem mais e mais situações que fazem que a pessoa fique presa. Depois, afinal, deita a culpa nos filhos, deita a culpa no trabalho, deita a culpa na esposa, deita a culpa no banco, deita a culpa no... Mas quem é que decidiu inicialmente? Quem é que tomou essas decisões? Foi a própria pessoa. À qual lhe exigiram que ela não devia dar, e à qual, por outro lado, também as suas grandes potencialidades, as suas grandes qualidades, as suas grandes virtudes, os seus grandes talentos foram desprezados vilmente, levando a pessoa a viver uma vida que realmente menospreza totalmente a sua capacidade, as suas capacidades e a sua dignidade
humano. Lamentavelmente isto é muito comum, muito mais comum do que gostaríamos de admitir. É uma situação muito repetida, muito cotidiana. Já hoje em dia cada vez mais também ouvimos pessoas que ensinam a sair desta, deste ciclo vicioso. No entanto, são realmente poucas as pessoas que tomam a iniciativa e a decisão férrea de se libertar dos grilhetes que o têm preso e tomar uma vida nova. E quanto melhor, quanto mais jovens nós formos, nós temos aqui nesta idade da juventude a capacidade e a flexibilidade para, sim, ter que lutar contra aquilo que as pessoas dizem de mim, o que o pai vai pensar, o que a mãe vai pensar, o que os amigos vão pensar. Temos muitas vezes que nos separar de de muitos conceitos das pessoas, de muitas pressões que nos são completamente alheias, que não dizem nada do que nós somos, são apenas externas. Nós temos que saber nos separar muitas vezes com grande força para realmente poder começar a procurar esse real caminho. E diz Confúcio: encontra um trabalho que gostes e não terás que trabalhar mais um dia na tua vida. Ou seja, encontremos a nossa vocação, encontremos o nosso lugar no mundo e dessa maneira, com certeza, que seja o trabalho que for, seja a atividade que façamos, ela não vai ter gosto a trabalho, não vai ter gosto a cansaço, não vai ter gosto a vender a nossa vida barato. Vai realmente ser, como dizíamos na aula anterior, um apostolado, uma missão que a pessoa está a cumprir e que a pessoa se sente tão agradada, tão satisfeita de realizar. Isso é a vocação. Então, primeiro gostaríamos de falar sobre o que não é a vocação. Ou seja, algumas áreas como a medicina, hoje em dia, sendo a mais nobre, uma das mais nobres atividades que há, uma ciência tão nobre, com muita arte, com muita necessidade de talento humano. E nós vemos cada vez mais a medicina, por um lado, grandes apóstolos da medicina, por outro lado, grandes cabeças, grandes intelectuais e grandes génios a fazer descobertas nesta área da medicina que revolucionam o sistema médico a cada dia. No entanto, também vemos uma grande porção de, como dizem, falsos galenos, de impostores ou médicos, que assim se chamam médicos, mas que de coração a única coisa que seriam é mercadores ou pior, desenvolvem a medicina a um tal ponto e com uma direção de realmente é tirar dinheiro e dinheiro e dinheiro das pessoas, por um lado com estes complexos da medicina estética, criam cada vez mais complexos para que a pessoa se vá submeter a operações tremendamente caras. Quantos médicos na América do Sul vê-se muito trabalhos muito mal feitos nestas áreas, que a pessoa simplesmente assalta, o médico assalta essa pobre mulher, muitas vezes, a maioria das vezes, uma mulher com complexos, necessidades de se retocar, às vezes são mulheres perfeitamente bonitas, mas enfim, com estes complexos. E lá é tão fácil, tão acessível a pessoa montar um gabinete e dizer que é um médico esteticista, e cobram, e às vezes a única coisa que fazem é estragar aquela pobre criatura e ficar com o dinheiro dela. Vemos na medicina convencional quanta... Bom, nós já sabemos o que é que muitos lobbies e muitas destas sistemas médicos e farmacêuticos fazem,
para nos manter numa ignorância, submetidos perfeitamente a esse rigor que eles têm, e que mais que um rigor são regras que muitas vezes o que nos fazem é manter-nos mais doentes. Quando nos criam um medo exacerbado e infundado de tomar vitaminas, de fazer certo tipo de terapias que, bom, que têm efeito, por exemplo, muitos suplementos como as vitaminas, certos minerais, certos óleos que são necessários, aminoácidos essenciais, permitem evitar uma quantidade enorme de doenças relativamente graves, desde doenças ósseas, doenças a nível cerebral, bom, enfim. Mas vemos como a medicina e os médicos se desvirtuaram e saíram daquele chamado que tinham para a vocação de curar, de salvar vidas, de ajudar o próximo, e se venderam, já seja ao dinheiro, já seja ao prestígio, já seja a uma ciência fria que vê as pessoas apenas como números. Então, isso não é a vocação. A vocação não é uma profissão, a vocação é um chamado. Vocar significa evocar, invocar, significa chamar. Então a nossa vocação é um chamado que nós, de maneira muito profunda, mesmo desde áreas muito íntimas, nós temos. Que nós nascemos e não sabemos já qual é a nossa vocação. Fazemos a secundária e não sabemos qual é a nossa vocação. Põem-nos e fazem testes vocacionais onde nos põem a decidir entre uma profissão e outra. Dizem, olha, tens esta profissão, esta e esta. Fazem os testes e tu tens aptitude para as áreas das humanísticas ou para as áreas do desporto. E tu tens vocação para as áreas das ciências exatas. E tu para as artes. E, enfim. E a pessoa assim é catalogada e o jovem lá diz, ok, então tenho esta lista de cursos para escolher. Ok, esta deve ser a minha vocação. É que isto que eu vou fazer. É bom, e vai, e segue, às vezes segue o pai. Muitas vezes esse teste fê-lo, porque nos testes pergunta, gostas de tal coisa ou tal outra? Gostas de tal coisa ou tal outra? Muitas vezes a pessoa, o jovem, nem sequer conhece outras atividades, porque muitas vezes não somos apresentados durante a nossa infância e a juventude a muitas atividades, não temos um leque relativamente reduzido de atividades que fazemos. Ou seja, a pessoa sabe jogar a bola, sabe ver televisão, sabe ver o iPad e por aí aprendeu a cozinhar ovos cozidos. E as coisas que ele faz. Vai à escola e faz estas coisas. Não faz muito mais do que isso. Conhece um jogo e tal outro, e conhece os memes e tudo. Mas como é que, apresentado um teste vocacional, dizem, gostarias de passar tempo no campo e não sei o quê, mas se a pessoa nunca sai ao campo, como é que ela vai gostar, se realmente, vai saber se realmente gostaria? Como é que vai saber se esse chamado interior tem alguma relação com o campo, se tem alguma relação com uma área com outra? Então, sempre nos encaixotaram a ideia de que nós temos que escolher uma profissão, ficar nela o máximo tempo que puder, até ao fim das nossas vidas, a conseguir um contrato, fazer parte dos quadros da empresa, conseguir um contrato vitalício e tal. Isso é já melhor. E se conseguires ser médico ou engenheiro, tanto melhor. Depois tem uns certos níveis e vai descendo até que és artista, ainda mais abaixo estão as profissões inqualificadas, não sei o quê, e por aí abaixo. As ideias tão patéticas desta sociedade que realmente não percebe e não quer perceber o que é a vocação e não quer fazer as mudanças correspondentes na educação, de forma que realmente nós possamos potencializar toda essa faculdades humanas que nós temos na nossa sociedade. Então,
Vamos falar sobre essa vocação. Vamos ver como é que ela se expressa. Como é que nós... porque o nosso objetivo é encontrar a vocação. Se o nosso objetivo é encontrar a vocação, nós precisamos saber como é que ela se expressa. Quais é que são as suas... qual é que é como é que eu posso encontrar? Como é que eu posso identificar? Então, a vocação, já vimos, não se expressa apenas fazendo uma coisa que eu... uma profissão que eu até sou bom nisto. É a minha vocação. Não necessariamente. A pessoa pode ser boa em muitas coisas que não são a sua vocação. A pessoa pode, inicialmente, por exemplo, na escola, não ter muito bons resultados naquilo que é a sua vocação. Vejamos, o Einstein diz-se muitas vezes por aí, teríamos que ver se é verdade, mas que ele não tinha grandes notas, que ele não foi um aluno espetacular. Tanto que ele, isto sim é bem conhecido, ele trabalhou como registros de direitos de autoria, marcas registadas e coisas assim. Ele trabalhava num gabinete destes, ou seja, que ele se formou em numa área e que, chegado a certo momento, ele terá despertado, não sei exatamente como foi a história, mas mudou completamente a sua vida. Isso, com certeza, porque já nós, hoje em dia, todos sabemos que ele foi um excelente físico. Ele desenvolveu-se grandiosamente, apesar das suas limitações matemáticas, que ele próprio admitia muitas vezes que havia matemáticas que o transcendiam. E ele recorria a outros grandes matemáticos da época para o ajudarem na relatividade, por exemplo, que é uma ciência que contém matemática bastante pesada e enfadonha, mas ele obteve ajuda de outros matemáticos. Enfim, ele não se expressou como um grande gênio da física nem da matemática quando jovem. Com certeza estavam lá os sinais, mas não os souberam interpretar, nem os pais, nem a família, atempadamente. Menos mal, felizmente, este gênio teve que se expressar, aquele gênio explodiu no momento e não se pôde conter mais. Mas muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes a vocação confunde-se com, bom, ele tem jeito para isto, ele gosta disto, sente-se confortável. Mas porquê é que nós gostamos de certas atividades? Muitas vezes gostamos de jogar futebol, é porque vemos que há tantos jogadores tão bons aí, ganham montes de dinheiro e queremos ter as vidas que eles têm. Como é que o jovem, porque é que o jovem pensa que, bom, muitos jovens hoje em dia e desde a minha idade, principalmente as meninas, gostam da ideia de ser biólogos marinhos. Quer ser biólogo marinho. E a maioria das vezes depois dá a impressão que é como que vão ver documentários, a pessoa vê os comentários e acha que lindo que é aquilo, a pessoa tem umas ideias da televisão sobre uau, ir nadar com as baleias, ir ver os tubarões e coisa assim. Claro que quem é que não quer viver a passear e a viajar assim, pensariam, mas confundem isso com o que é a sua vocação, com uma emoção de querer viajar, de querer... Claro, isso está aí e é preciso saber ouvir, é preciso saber interpretar essas mensagens. É preciso saber interpretar, então, para os jovens, para as crianças, quando eles são pequenitos, vai-se expressar a sua vocação muitas vezes. Só que não é porque ele diz que quer ser bombeiro que realmente quer ser bombeiro. Porque quando ele está a dizer que eu quero ser bombeiro é porque está a expressar uma nobreza muito natural, eu quero salvar vidas. Tem essa nobreza à flor da pele. E a vocação, sim, ela expressa-se naturalmente através de um serviço ao próximo, uma nobreza. A Madre Teresa de Calcutá, aqui é um exemplo de uma vocação, uma pessoa que encontrou sem dúvida a sua vocação, que se dedicou incansavelmente a servir, a dar de si ao outro. Esta senhora, numa ocasião, ela estava a lavar as feridas de um leproso e aproxima-se alguém que diz, não se contém e diz: ai madre, eu não seria capaz de lavar essas feridas nem por $1 milhão.
como é que você consegue? E ela respondeu: eu também não as lavaria por $1 milhão, porque estas feridas só se podem lavar por amor. Então, a vocação, ela expressa-se sim como uma genialidade, como um talento natural, como algo que surge e que urge dentro da pessoa, mas nunca a vocação se vai expressar de forma a fazer mal ao outro, de forma a se aproveitar desonradamente da miséria alheia. A vocação sempre tem relação com o serviço ao próximo. Quem não vive para servir não serve para viver, diz essa grande máxima que nós encontramos com tanta razão de ser. Realmente, no serviço é que nós encontramos grandes alegrias e encontramos o nosso lugar no mundo. Porque nós dizíamos na primeira aula, vamos procurar o nosso lugar debaixo do sol. E esse lugar debaixo do sol é a vocação. Sem dúvida, o lugar debaixo do sol é encontrar a minha vocação. E ela expressa-se muitas vezes nem sequer como uma profissão. Muitas vezes a pessoa pode manter a sua profissão, já seja muito prestigiada, muito humilde, já seja que é um sapateiro, já seja que é um caixa numa empresa, numa loja qualquer, ou seja que é um grande engenheiro, ou é um político, mas pode-se expressar a sua vocação completamente paralela, de uma forma completamente paralela. Pode a pessoa, em dado momento, ter que soltar o seu trabalho para dar mais importância, para continuar a expressar a sua vocação. Conhecemos o caso de, de, de um senhor, chama-se Bernardino Barria, um senhor mexicano, que é palhaço de hospital na Venezuela. Então, imaginemos uma pessoa no Chile, formada e tudo, mas ele foi-se formar com o mesmo Patch Adams, com o mesmo famosíssimo palhaço do hospital, criador desse movimento que vai dar alegria aos doentes que sofrem muitos já os últimos as últimas angústias no hospital e eles vão-lhes dar essa alegria, vão brindar essa alegria. Este senhor em particular é bastante conhecido da minha mulher, que teve a trabalhar com ele, e ela conta-me como ele só faz isso, só procura dinheiro para poder fazer atividades para dar, e ele não descansa por isto. Se eu não for ao hospital, quem é que vai? Se eu deixar de fazer isto, quem é que vai continuar a dar alegria a essas crianças? Então, é uma atividade tão nobre e ao qual há uma pessoa neste mundo, neste momento, quantas mais haverá, que se dedicam totalmente na sua vida a essa missão, à sua vocação. A vocação pode ser tão simples. Ouvimos falar também de um pescador que uma vez levou peixe a um curso e o mestre desse curso ele mandou vir o tal pescador e ele, avergonhado, com medo, não quis aparecer, até que um dia o mestre o encontrou e lá conseguiu falar com ele. Senhor, trouxe o peixe outra vez. Ah, sim, preocupado porque o que é que o mestre vai dizer. Não deixe de o fazer. Só lhe disse isso. E desde então, e oxalá até aos dias de hoje, ele vai e leva o peixe a crianças num orfanato, aos cursos, a certos cursos que há, agnósticos, leva o peixe. Bom, enfim, encontrou o seu lugar, a sua vocação numa atividade tão simples como levar peixe. Então, como é que a vocação se expressa? Vamos realmente procurar esse sentido da vocação e sentir essa expressão. E vamos ter que encontrar nos 3 cérebros da máquina humana, que são o pensar, o sentir e o agir. Ou seja, o intelecto, a emoção e a ação. São os 3 pilares, os 3 fundamentos do nosso funcionamento
total. Nós não somos só cabeça, somos também emoção, somos também movimento. São 3 cérebros diferentes que nós temos nos quais se vai expressar a nossa vocação. E para além destes 3 cérebros, também vamos procurar essas expressões naturais da vocação na nossa infância. Porque, claro, na nossa infância, essa ação natural foi muito mais constante, foi muito mais presente, foi muito mais persistente, muito mais natural e pura. É mais fácil nós procurarmos a nossa vocação indo ao nosso passado e vendo quem nós éramos de crianças. Às vezes estou olhando aqui, porque eu aqui, bom, tenho a minha profissão e vou todos os dias ao trabalho e faço isto, então vou pensar a minha vocação, espero que seja mais ou menos aqui alguma coisa parecida. Se calhar hoje em dia vai ser mais difícil eu olhar para o presente e estar a ver qual é a minha vocação. No entanto, quando nós somos crianças, nós deixamos muitas pistas dessa vocação. E indo a esse passado é que nós as vamos encontrar. E por isso vamos seguir imediatamente com a prática da retrospecção, que é a prática que a Coraima deixou na aula anterior por fazer, prometeu, e vamos vê-la agora. Essa prática da retrospecção é uma prática mágica, maravilhosa, que nos vai ajudar muito, muito a nós encontrarmos essa vocação, de encontrarmos as expressões dessa vocação realmente na nossa infância. Então, vamos só fazer a prática brevemente, com um pequeno intervalo aqui, e vamos acabar depois. Vamos continuar com o resto da aula. Não saiam, já de uma vez, eu por fazer uma prática no meio de uma aula, pareceu que desbandou tudo, pensava que tinha acabado. Ok, acaba-se a prática e acabou a aula. E não, desta vez vamos ter a prática e ainda vamos ter um pouquinho mais de aula para praticamente encerrar e tirar uma última conclusão do tema. Só pedir com licença. Tenho que pôr isto no lugar. Ok. Ok, aqui estamos. Peço desculpa. Ok. Então, para a prática da retrospecção, vamos manter uma postura confortável, uma prática na qual vamos fechar os olhos, semelhante a uma meditação, mas não tem o mesmo propósito que a meditação de encontrar o silêncio, de encontrar o vazio. Não. Nós queremos relaxar a mente, sim. Precisamos de ter um domínio da mente também, de que ela não esteja a falar, mas esteja antes passiva, tranquila. E vamos dar passos atrás. Começa com um bom relaxamento, que o corpo esteja bem relaxado, sem adormecer. Portanto, esta posição na qual eu me encontro é bastante adequada. Ou seja, tenho os pés bem assentes no chão, as pernas fazem ângulo 90 graus nos joelhos e também fazem ângulo 90 graus com as minhas costas. Eu tenho 2 ângulos de 90 graus. As costas estão bem assentes na cadeira, o rabo bem apoiado. As mãos podem ficar para cima, sobre os joelhos, ou uma sobre a outra no colo. É uma posição que não é muito confortável para adormecer, o qual é excelente, mas que nós devemos nos habituar e criar um relaxamento profundo. Então vamos fechar os olhos e vamos relaxar. Começando por fazer respirações profundas. Temos um pouco a respiração. E libertamos. Temos outro pouco.
Inspiramos. Retemos. Expiramos. Retemos. Inspiramos. Uma última. Retemos. Expiramos. Retemos. Inspiramos e respiramos normal. Vamos usar a imaginação para relaxar a cara, o couro cabeludo, a nuca, o pescoço, as costas, braços, mãos, peito, barriga, cintura, pernas e pés. Bem relaxado todo o corpo. Vamos sentir quem sou. Vamos sentir quem somos, mesmo para além do nosso nome, dos nossos títulos, das nossas famílias, daquilo que dizem de nós. Vamos sentir quem somos. E vamos retroceder até a nossa adolescência. Por exemplo, até aos 16 anos. E recordar quem éramos quando tínhamos 16 anos. Que coisas fazíamos, que coisas gostávamos. Como se sentia ser, viver nessas idades. Vamos agora retroceder a uma idade de 12 anos. Vamos recordar o que fazíamos, quem éramos, como se sentia ter 12 anos. Sentimos essa característica mais inocente, quase infantil, da pré-adolescência. Perguntamos quem éramos naquela altura.
um pouco mais atrás. Fizemos até aos 8 anos. Vou retroceder até uma idade de 5 anos. E sentir o que se sentia ter 5 anos. Quem éramos com aquela idade. Vamos continuar com a idade de 3 anos. Vamos tentar retroceder ainda mais. Eu continuo 2 anos. E sentir quem era essa criança tão inocente, tão pura.
quais eram as suas características, virtudes, aspirações e medos, quais eram as suas faculdades principais. E vamos, neste momento, vamos mexer o corpo, suavemente, e recuperar aqui a posse dos nossos sentidos. E, bom, esta prática simples que nos permite ir dar uma olhada e aumentar a luz que possamos ter sobre a nossa infância, sobre como nós nos expressávamos e sobre o que ela guarda. Já que nestes 5 centros, que são agrupados em 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo sexual, que trata desta parte mais motriz, que eu mencionei, através destes 5 centros se vai expressar a vocação. E uma criança expressa de maneira muito natural o que é que ela gostava de fazer, gostava de construir, gostava de pensar, gostava de ler, gostava de... Bom, quantas coisas que as crianças às vezes trazem assim de forma insólita, de repente agarram num instrumento e já sabem tocar, ou tocam muito facilmente um instrumento musical. Uma criança gosta de histórias, então é importante que ela ouça muitas histórias também, porque através da história elas recriam todo um mundo no qual aí sim vão conhecendo muitas coisas nesse mundo da sua imaginação. Então é importante que elas desenvolvam a sua imaginação e nós, como adultos, que estamos a olhar crianças, que vamos poder orientar crianças a encontrar a sua vocação. E também como adultos que estamos à procura da vocação desta criança que está aqui dentro. Então, também vamos ter que olhar como é que, se nós nos expressamos na parte intelectual, na motriz, na emocional, principalmente. Quais são as coisas que eu gosto de fazer num? Quais são as coisas que eu gosto de fazer no outro? Sou mais forte na parte motriz, não tanto na parte intelectual. Então isso é bom saber, porque se calhar se a minha parte intelectual não for tão boa como a motriz, estou melhor numa área técnica, profissional ou desportiva do que numa área académica intelectual. Se eu me dou muito bem com o intelectual, o motor, mas não me dou bem com o emocional, isso também não significa que eu agora só vou desenvolver o intelectual e o motor. Mas pelo contrário, é preciso desenvolver o emocional. No entanto, não vou se calhar ser psicólogo clínico, porque aí é preciso ter muita empatia, é preciso ter muita inteligência emocional também. Então aí vamos vendo as nuances aqui disto. Então, como encontrar a vocação? Chave final, e vai ser praticamente o fecho desta aula de hoje. Como encontrar essa vocação? Há 3 opções. O autodescobrimento é para todos. É a opção para todos. É através da meditação, através das práticas como a retrospeção, através mesmo da pessoa pôr-se a pensar, mas conscientemente. Pensar conscientemente para indagar e aprofundar dentro do seu mundo interior, para perceber realmente o que é que me chama. E estar atento, porque às vezes o mundo faz um chamado. Às vezes o próprio mundo, há uma necessidade que surge à nossa volta e que nós temos a urgência de responder. E aí vai estar muitas vezes a nossa resposta à vocação. Porque se a vocação tem a ver com o serviço, então quando nós vejamos que outra pessoa tem necessidade de um serviço, vamos lá, experimentemos, tentemos ajudar a pessoa. Pode ser que aí encontremos a nossa vocação e a razão da nossa existência. Pode ser que não. Pode ser que simplesmente fomos ajudar uma pessoa. Excelente, ainda bem que fomos. Mas, por exemplo, Gandhi não fosse porque ele foi quase pontapeado de um comboio para fora porque era mais escuro. Ele não teria encontrado essa necessidade urgente de defender os direitos dos indianos nos países, primeiro na África do Sul e depois, obviamente, na própria Índia. Então, sem dúvida, há que estar atento ao mundo que nos rodeia, porque ele vai nos dar as pistas. E isto, para quem quer ajudar aqueles que ainda aí vêm, a observação conjunta de pais e professores é uma chave
mágica para podermos encontrar a vocação dos nossos mais pequenos. Porque os pais vão observar um comportamento, como ele se comporta em casa, vão observar as atitudes que ele mostra também, coisas é que ele gosta de jogar, o que é que ele gosta de brincar, que tipo de brinquedos é que ele prefere, que tipo de jogos é que ele gosta mais, que tipo de atividades é que ele se desenvolve melhor e em quais é que ele passa mais tempo. Em que atividades é que nós podemos engajar o miúdo sem o ter que forçar. Há miúdos que, com um pouco de jeito, eles adoram limpar e pôr-se a limpar as coisas e ajudam a limpar aqui e ali, a cozinhar. De repente estão a fazer coisas de casa. E que isso vai-lhes abrir as portas, se calhar, para terem um grande desenvolvimento em habilidades mais técnicas. De ser capaz de fazer coisas, de construir coisas, de criar, ou de organizar, se calhar, para organizar equipas e liderar equipas. Quem sabe? Todas essas coisas nós podemos observar. Mas os pais observam só metade da criança. Porque a outra metade da criança é totalmente diferente quando está na escola com os colegas, com os amigos e com os professores também. São facetas diferentes e o professor pode observar essas duas facetas. Quando está com os amigos, o professor olha de longe, ou quando está com o próprio professor, que a criança também é de outra maneira, comporta-se de outra maneira e expressa outras coisas. E então, pais e professores precisam estar em contacto. Hoje em dia, falo com a experiência de professor, que há muito pouca comunicação entre pais e professores hoje em dia. Eu acho que é algo mais recente que os professores têm, as escolas principalmente, se têm resguardado mais, porque às vezes há pais, sinceramente, bastante mal criados e desagradáveis e até quase... Bom, já vimos que cada coisa quase põe em perigo a integridade dos professores e que vão defender os meninos e, se for preciso, insultam o professor também, sem qualquer tipo de respeito. Então os professores e as escolas têm de se resguardado muito, mas é lamentável porque é necessária essa relação direta, esse contacto direto entre pais e professores. É preciso que eles se comuniquem um ao outro essas observações pertinentes que fazem sobre a criança. E com esta observação vamos poder ajudar muito os nossos menores a encontrá-la. Esse grande tesouro que é a vocação. Entretanto, se nós ajudarmos uma criança, vamos ganhar o direito também de nós próprios encontrarmos a nossa vocação. E quanto mais pessoas ajudemos, mais próximos estaremos nós de encontrar a nossa. E quem sabe, se calhar a nossa vocação é ajudar outras pessoas a encontrar a sua vocação. Quem sabe? Desejo-vos a todos muitíssimo sucesso no vosso caminho, muitíssimo sucesso na vossa procura da vocação. Estamos aqui, temos todos os canais disponíveis e abertos para conversar, para continuar a dialogar e entregar estes ensinamentos que os vão encontrar numa extensão muito mais ampla e muito mais completa no curso de Gnoses que vamos abrir e em breve vamos estar a divulgar as datas e o funcionamento destes cursos mais específicos, os horários, o formato, etc. Este curso contém práticas de meditação e outro tipo de práticas, algumas esotéricas, práticas esotéricas, são todas práticas para o nosso caminho interior, para esse mundo interior que é aquilo que se refere ao esoterismo. Psicologia, o descobrimento sobre a máquina humana, os chakras, despertar da consciência, temas mais antropológicos como a árvore genealógica das religiões, cosmogonia, enfim, vamos encontrar neste curso realmente os fundamentos essenciais, maravilhosos, para nos podermos descobrir a nós próprios e, por consequência, encontrar as grandes potências e maravilhas da natureza e de nós próprios. Assim que, com uma grande alegria e um grande desejo de vos voltar a ver, me despeço. O meu nome é Daniel Duarte e, uma vez mais, foi um enorme prazer estar convosco e estaremos aqui presentes e atentos a todas as vossas necessidades. Até uma próxima. Ok? Muito obrigado. Até já.